Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior e junto com o professor Eliseu e a professora Juliana, fazemos parte do projeto Bioquímica Ensino Híbrido, que combina o uso de videoaulas com atividades complementares nos momentos presenciais. Essa videoaula será sobre hemoglobina e os pontos que serão abordados serão os tipos de hemoglobina, a estrutura da hemoglobina, a forma tensa e a forma relaxada, eu vou dar ênfase aqui ao fenômeno de cooperação, explicar um pouco sobre isso. E no finalzinho vou fazer uma abordagem sucinta sobre anemia falciforme, ok? Bom, inicialmente vamos falar sobre os tipos de hemoglobina. As- os principais tipos de hemoglobina são três: a adulta, a fetal e a falciforme. Eu vou falar na videoaula sobre a adulta. No momento presencial, nós iremos fazer algumas atividades que envolverão a hemoglobina fetal e a hemoglobina falciforme. Apesar do que eu vou falar um pouco sobre ela ainda nessa videoaula, tá? Mas seria interessante, de repente, você dar uma pesquisada nessas duas hemoglobinas. Bom, independente disso, as três hemoglobinas, a adulta, a fetal e a falciforme, ela tem essas quatro características em comum. Ela é uma proteína globular. Se você não sabe o que é uma proteína globular, seria interessante você assistir a videoaula de proteínas que eu gravei. Lá eu falei sobre o que é proteína globular, a diferença entre proteína globular e proteína fibrosa, tá? É interessante. Lá também está o conceito do que é uma proteína quaternária, que é formada por mais de uma cadeia polipeptídica, que é o caso da hemoglobina. E ela é uma proteína tetrâmera. O que isso quer dizer? Que ela é formada por quatro cadeias polipeptídicas em um nível de organização quaternário. Então, na realidade, a aula de hemoglobina é uma continuação da aula de proteína, onde será dado ênfase a uma proteína com essas características: globular, quaternária, tetrâmera e uma metaloproteína. O que isso quer dizer? Bom, vamos lá. A proteína, ela também pode ser classificada quanto à sua constituição. Ela pode ser uma proteína simples. Nós dizemos que uma proteína ela é simples quando ela só contém aminoácidos, ou ela pode ser uma proteína conjugada. Quando a proteína ela é conjugada, ela é constituída por uma parte proteica, que só tem aminoácido, e uma parte não proteica, que pode ser qualquer coisa. No caso da hemoglobina, a parte não proteica é um metal, daí o nome metaloproteína, que nesse caso aqui a parte não proteica é o ferro. Então, a hemoglobina é uma proteína globular, quaternária, tetrâmera e conjugada, ou seja, uma metaloproteína, tá ok? Entendendo agora que a hemoglobina tem essas características, vamos falar um pouco então sobre a estrutura da hemoglobina, né? Ela é uma proteína globular e tetrâmera. Se ela é tetrâmera, vamos começar a falar sobre isso, né? Então são quatro cadeias, duas alfas e duas betas, tá? As cadeias alfas, elas possuem a mesma quantidade de aminoácidos e as cadeias betas também. Porém, a quantidade de aminoácidos da cadeia beta é diferente da cadeia alfa. No entanto, as quatro cadeias são formadas por 8 cadeias em alfa-hélice. Então, isso implica dizer que aqui eu vou ver, ó, aqui está ruim, mas eu vou desenhar aqui, eu vou ver 8 cadeias em alfa-hélice. Na aula de proteína, se você não sabe o que é alfa-hélice, na aula de proteína fala bem sobre isso. A estrutura da alfa-hélice e as beta-folhas, tá? E as betas-folhas, que no caso está ausente na estrutura da hemoglobina. Muito bem, sabendo então que a hemoglobina é formada por quatro cadeias, é um tetrâmero, duas alfas e duas betas, vamos ver agora como essas cadeias elas se ligam. Na realidade, o que nós vamos observar é a formação de um dímero, uma ligação entre uma alfa e uma beta. Atenção, tem aluno que acha que os dímeros são formados pela ligação entre as alfas. Não.
os dímeros são formados entre a ligação entre a alfa e uma beta. E essa ligação, ela é forte, essa interação ela é forte. Diferente quando ocorre a ligação dos dímeros. Então, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho um dímero, aqui eu tenho outro dímero, e esses dímeros agora vão se ligar, formando então um tetrâmero, tá ok? Formando assim um tetrâmero. Porém, essa ligação aqui, ó, essas ligações aqui que ligam os dímeros são mais fracas do que essas ligações aqui, ó, que formam os dímeros, tá ok? Além disso, então, o que é que acontece? A hemoglobina é um tetâmero, onde ocorre a formação dos dímeros alfa-beta. Eles se ligam, cada cadeia é formada por 8 cadeias de alfa-hélices, mas ele é uma metaloproteína, ou seja, ele contém uma estrutura que é não proteica, que no caso aqui, a parte de metal é formada pelo ferro. Mas esse ferro, como é essa estrutura? O que é isso? O que vem a ser isso? Isso aqui é chamado de grupo M. De grupo M. E o que vem a ser o grupo M? Então vamos lá falar um pouco sobre esse grupo M. O grupo M, na realidade, ele é formado por duas partes. Uma parte orgânica, que é essa, constituída pela protoporfirina 9, que na realidade é formado por 4 anéis de nitrogênio, tá? 4 anéis de nitrogênio. E no centro dele, ligado a essa parte orgânica, a parte inorgânica, que é o ferro. No caso, o ferro ele faz 6 ligações. Acompanhe comigo. Ele faz 6 ligações. As 4 ligações que ele forma, uma das 6, essas 4 ligações, é exatamente para cada um desses anéis, tá certo? De nitrogênio. E as outras duas ligações, é necessário a gente entender numa outra perspectiva, tá certo? Numa vista lateral. Na vista lateral, o que é que eu vou ter? Desculpe aí, deixa eu voltar aqui. Na vista lateral, eu vou ver o quê? O ferro ligando aos 4 anéis de nitrogênio. Mas imagine você agora que esse ferro agora vai se ligar com oxigênio saindo da tela. Olhando para você, o oxigênio está olhando para você. Ele forma a quinta ligação. E entrando para a tela, ele vai se ligar com um aminoácido, a histidina, que faz parte da cadeia lá, de uma das cadeias da hemoglobina. Então, aqui estão as 6 ligações que o ferro realiza, tá certo? Nesse grupo M. Aqui eu acho que dá melhor, fica melhor para você entender. Aqui estão as 4 ligações com os 4 anéis de nitrogênio, tá? Para cima, ele vai se ligar ao oxigênio. Para baixo, ele vai se ligar com a histidina, essa histidina que faz parte da cadeia proteica de uma das unidades da hemoglobina, tá ok? Bom, sabendo disso, o que é que acontece? Aqui, na época que eu estudava bioquímica, eu fiz um desenhozinho para tentar memorizar. Então, na realidade, o que é que eu vou ver? Eu vou ver o grupo M ligado ao oxigênio e esse grupo M ligado a um aminoácido chamado histidina. E essa histidina faz parte do corpo, tá certo? De das unidades da hemoglobina. Lembrar também que a hemoglobina tem uma outra característica estrutural e bioquímica. Qual é? Na sua região periférica, estarão voltados os aminoácidos polares, enquanto que para a sua face interna, na sua região mais interna, eu vou encontrar aminoácidos apolares. Então, eu gostaria que vocês imaginassem essa figura para vocês consolidarem esse conteúdo. O oxigênio ligado ao ferro, tá certo? Do grupo M, esse ferro ligado à histidina do grupo da cadeia proteica, essa histidina fazendo parte do corpo da unidade da hemoglobina, e lembrar que nessa hemoglobina a região periférica ela é rica em aminoácidos polares para contribuir
para a solubilidade, tá certo, dessa hemoglobina. Assim, lembre-se, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um grupo alfa, tá certo? Formando outro grupo alfa, o alfa 1, alfa 2, ligado aos seus oxigênios. Os grupos betas, beta 1, beta 2, formando os dímeros, tá ok? E assim, e por fim, formando os tetrâmeros, tá certo? Então, essa aqui é a estrutura básica da hemoglobina. Sabendo agora que a hemoglobina é globular, tetrâmera, uma metaloproteína, tá certo? Vamos agora diferenciar a hemoglobina da mioglobina. A hemoglobina é uma proteína circulante do sangue. Já a mioglobina, ela está presente nos músculos. E a estrutura de uma é diferente da outra. Vamos ver quais são as diferenças. Visualmente, né, é possível observar que a mioglobina é formada por apenas uma unidade, enquanto que a hemoglobina é formada por quanto? 4 unidades. Ela é uma tetrâmera, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ok? Pois bem, a mioglobina é formada por apenas um monômero, tem 8 cadeias alfa-hélices, porém a quantidade de aminoácidos aqui é maior do que aqui. Essa cadeia aqui tem uma quantidade de aminoácidos menor do que essa, tá? Ela possui alta afinidade com oxigênio e está presente nos músculos. A hemoglobina é um tetrâmero, cada unidade formada por 8 cadeias de alfa-hélice, da mesma forma que a mioglobina, e ela tem uma afinidade variável de oxigênio e está presente no sangue. Bom, isso faz com que essas duas substâncias tenham comportamentos fisiológicos diferentes. A mioglobina, ela, por causa dessa alta afinidade, tá certo? Ela tem um papel muito importante que é de armazenamento de oxigênio nos músculos. Apesar do que ela também atua no transporte, né? Ela atua no transporte do oxigênio, porém apenas no tecido muscular. Então, quando o oxigênio, quando o músculo está em uma sobrecarga física, o que é que vai acontecer? Esse músculo vai precisar de oxigênio, ele inicialmente vai usar as reservas de oxigênio presentes na mioglobina e depois essa mioglobina vai transportar mais oxigênio para esse músculo, tá ok? Já a hemoglobina, ela tem uma afinidade variável, isso faz dela uma molécula interessantíssima, tá certo? Por quê? Porque lá no pulmão, onde a concentração ou a pressão de oxigênio ela é muito alta, a hemoglobina se liga ao oxigênio. Porém, o que é que acontece? Quando ela circula pelo corpo e chega lá nos tecidos, tá? Ó, quando ela chega lá nos tecidos, essa hemoglobina se desliga do oxigênio. Esse oxigênio vai para os tecidos e assim ocorre o desligamento dessa ligação. Isso porque a afinidade ela é variável, ou seja, a hemoglobina tem alta afinidade no oxigênio no pulmão, onde a pressão é alta de oxigênio, e ela tem baixa afinidade com oxigênio nos tecidos, onde a pressão do oxigênio ela é mais baixa. Assim, a hemoglobina ela tem essa capacidade de se desligar e ligar do oxigênio, sendo assim uma excelente molécula transportadora. Uma excelente molécula transportadora. Tá ok? O que dá a ela digamos assim, um poder muito grande de transportar oxigênio e saber desligar esse oxigênio exatamente nos tecidos, tá certo? Bom, sendo que essa ligação do oxigênio na hemoglobina não é uma ligação que eu posso dizer linear, né? Existe um fenômeno na ligação do oxigênio com a hemoglobina que se chama o fenômeno de cooperação.
E aqui, novamente, eu chamo a atenção para aquela analogia que eu fiz a vocês, não é? Que eu fiz com vocês. Então, aqui, lembrem-se, eu tenho o grupo M ligado à histidina e aqui eu vou ter a ligação com o ferro. Sendo que, o que acontece? Aqui, a hemoglobina ainda não está ligada com o ferro. E assim eu coloquei o bonequinho aqui na forma quadrada, ou numa forma que a gente conhece como forma tensa, inspirada aqui nos Minecrafts, né? O meu filho joga muito Minecraft. Eu coloquei esse boneco na forma tensa, na forma quadrada. Então, o que acontece? Quando esse oxigênio se liga ao grupo M, tá certo? De uma das unidades da hemoglobina, ela passa a ter uma forma mais relaxada. Ela sai da forma tensa, de uma forma quadrada, para uma forma mais relaxada. E isso faz com que o próximo oxigênio que se liga a essa hemoglobina, a hemoglobina esteja mais relaxada ainda e essa ligação ela ocorra com maior facilidade. Veja só, nesse esquema aqui dá para você observar bem isso. Aqui estão as 4 unidades da hemoglobina e elas estão aqui nessas 4 unidades, estão na forma tensa. Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, um oxigênio se ligou. Quando um oxigênio se ligou, veja que ela altera a sua forma. Por quê? Porque a hemoglobina, atenção para mais um conceito, ela é uma proteína alostérica. Isso implica dizer que quando ela se liga a algumas substâncias, ela se modifica, ocorre uma nova acomodação, uma nova conformação espacial das alfas-hélices. E assim ela fica mais relaxada, tá certo? Digamos assim, mais redondinha. E aí o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui um oxigênio e agora, para esse segundo oxigênio se ligar aqui, está mais fácil, tá ok? Por quê? Porque ela está se tornando cada vez mais relaxada. Veja que agora esse terceiro monômero aqui, tá certo? Está mais relaxado ainda. Então, o que é que vai acontecer? Esse terceiro monômero aqui fica mais relaxado. Aí agora se liga o quê? Mais um oxigênio. Quando ele se liga mais um oxigênio, esse quarto aqui, ó, está doido, ávido para se ligar com oxigênio e essa ligação se torna ainda mais fácil para ser realizada. Então, isso ocorre, o fenômeno de cooperação, ela só ocorre porque a hemoglobina é uma proteína alostérica. Isso quer dizer o quê? Que à medida que os componentes vão se ligando a ela, elas vão se modificando, ocorre um novo arranjo espacial das alfa-hélices, elas se acomodam espacialmente e aqui dá para você perceber bem isso. Aqui é uma hemoglobina, tá certo? Sem oxigênio. Aqui é a hemoglobina com oxigênio. E aparentemente você não consegue observar, tá certo? Nenhuma diferença, mas a grande diferença está exatamente na cavidade central do tetrâmero. À medida que o oxigênio vai se ligando, vai acontecendo um efeito de cooperação e os oxigênios vão se ligando cada vez mais fácil e a cavidade central do tetrâmero vai diminuindo. Por quê? Porque os loops se movem, as alfa-hélices se acomodam a um novo arranjo, a uma nova conformação, tá certo? Espacial e funcional. Isto porque a hemoglobina ela é uma proteína alostérica e por causa disso ela ocorre essa acomodação, esse efeito, esse fenômeno de cooperação. Bom, agora nós sabemos o que é uma hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína globular, tetrâmera, não é? Quaternária, uma metaloproteína que tem o ferro ligado a um grupo M. O grupo M ele é formado por uma parte orgânica, que são os 4 anéis de nitrogênio, ligada ao ferro. O ferro faz 6 ligações, as 4 ligações do ferro com os anéis de nitrogênio, as outras 2 ligações, uma com oxigênio e uma com histidina, tá certo? Que é um aminoácido
que compõem a cadeia polipeptídica de uma das unidades de hemoglobina. A ligação desse oxigênio com essas unidades é com um efeito de cooperação. O primeiro oxigênio se liga, torna mais fácil para o segundo se ligar. Na hora que o segundo se liga, torna mais fácil ainda para o terceiro se ligar. E na hora que o terceiro se liga, o quarto está um ambiente favorável para o quarto se ligar. E isso tudo ocorre porque a proteína da hemoglobina é uma proteína alostérica. É uma proteína que se modifica à medida que outros compostos vão se ligando a ela. Bom, após essa retomada de conteúdo, vamos falar então sobre a curva de saturação, que é um pouco diferente, né? Se o oxigênio se ligasse na hemoglobina sem o efeito de cooperação, sabe o que é que iria acontecer? O gráfico de saturação seria linear. O gráfico de saturação seria uma reta, tá certo? Mas não é isso que acontece, né? Então, o que acontece? A mioglobina, como eu disse a você, tem uma afinidade para oxigênio maior do que a hemoglobina. Com isso, a curva de saturação da hemoglobina ela é sigmoide, enquanto que a curva de saturação da mioglobina ela é hiperbólica, tá? Então, o que acontece? A saturação da mioglobina, ela acontece rapidamente, ou seja, em baixas concentrações de oxigênio, tá? Em baixas concentrações de oxigênio, a mioglobina já está saturada. Por quê? Porque a afinidade dela é alta por oxigênio. A hemoglobina, não. No início, o que acontece, hein? A afinidade dela é o quê? Baixa. Em baixas pressões de oxigênio, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio ela é baixa. Em altas concentrações, em altas pressões de oxigênio, a afinidade da hemoglobina já é o quê, hein, gente? Opa, foi mal. Já é alta. Tá certo? Por quê? Porque a hemoglobina ela tem uma afinidade, uma afinidade variável. Variável, tá? Isso faz com que aconteça o seguinte, deixa eu tentar mudar aqui a cor do pincel aqui. Deixa eu mudar aqui bem rapidinho. Vou botar um verde aqui. Então, o que acontece? No pulmão, tá? Ó, imagine que isso aqui é a região do pulmão, onde a pressão do oxigênio é alta. O que é que vai acontecer? A hemoglobina vai se ligar, tá certo? Ao oxigênio se saturando. Porém, lá nos tecidos, deixa eu mudar a cor aqui novamente, bem rapidinho, tá? Lá nos tecidos, vou botar um azul aqui. Lá nos tecidos, olha, onde a pressão do oxigênio é baixa, o que é que vai acontecer? Aqui, tecidos, o que é que vai acontecer? A hemoglobina se desliga do oxigênio. E é exatamente essa afinidade variável provocada pelo efeito de cooperação que faz com que a hemoglobina se ligue no pulmão com oxigênio e depois se desligue do oxigênio nos tecidos, o que torna essa molécula muito especial. É por isso que tem uma videoaula só para ela, tá? Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui também para o seguinte, olha só, numa pressão de 20, mais ou menos, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter mais ou menos, vamos imaginar, uma saturação de 0,3. Numa pressão de 10, vamos chutar aqui mais ou menos 0,2. Então, numa variação de pressão de 10, só variou 0,1 de saturação. Mas numa variação de 20 para 30, olha só o que acontece. Eu estou tendo... Aqui está meio ruim para colocar. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui geralmente para o quê? De, sei lá, 0,7, 0,8, mas 0,7, vai. Então, o que é que está acontecendo? Enquanto que daqui para cá 10 só variou 0,1, daqui para cá 10 variou 0,2. Tá? O gráfico não está legal, eu peço desculpa, ela não está aqui, digamos assim, proporcional, mas é isso. O que é que eu quero dizer? Que aqui está mais fácil se ligar o oxigênio à hemoglobina.
Então é por isso que a saturação variou mais. Aqui está mais difícil se ligar, porque aqui são os primeiros oxigênios que se ligam. Então a variação de saturação é pequena, tá? Se você for para 40, ó, para 40, aqui, ó, já está próximo de 0,9, né? A variação também foi bastante grande, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre curva de saturação. Muita atenção sobre esse conteúdo, tá ok? Se não entendeu, volta essa videoaula, volta, tá ok? Até você poder consolidar bem esse conteúdo, tá? Então, gente, resumindo, vou fazer aqui um resumo de tudo que a gente já viu até agora, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho um pulmão, lembre-se, aqui eu tenho um pulmão, tá? No pulmão, o que é que eu vou ver, hein? Eu vou ver alta pressão de oxigênio, e essa alta pressão do oxigênio vai fazer o quê, hein? O oxigênio se ligar à hemoglobina. O primeiro se liga, né? Torna mais fácil para o segundo se ligar, que torna mais fácil ainda para o terceiro se ligar. Opa, o terceiro botei aqui, acabei botando terceiro, e torna mais fácil ainda para o quarto se ligar. Lembre-se que esses oxigênios estão se ligando no grupo M da hemoglobina, tá? E que a hemoglobina ela é formada por 4 cadeias. Bom, muito bem. Vamos mudar agora aqui de cor. Deixa eu pedir licença aqui para vocês para mudar um pouquinho aqui a cor. Vamos voltar para a cor vermelha. E lá nos tecidos, o que é que eu vou ter lá nos tecidos? Lá nos tecidos, a pressão do oxigênio ela é baixa, tá? E aqui ainda tem outra coisa. O que é que está acontecendo nos tecidos? O CO2 está sendo liberado. Esse CO2 vai reagir com a água, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia, liberando H+, e o íon bicarbonato. Isso ocorre na presença de uma enzima chamada anidrase carbônica, tá? Então, o que é que vai acontecer? Essa hemoglobina sai lá do pulmão, chega lá nos tecidos, a hemoglobina está aqui, e o que é que vai acontecer? Esse H+ agora vai se ligar em várias partes da hemoglobina. Gente, o que foi que eu falei para vocês, hein? A hemoglobina é uma proteína o quê? Alostérica. Quando esse H+ se liga a essa hemoglobina, o que é que vai acontecer? Uma nova acomodação das alfa-hélices, uma nova conformação. Essa nova conformação faz o quê? Joga fora as moléculas de oxigênio, o que diminui a afinidade da hemoglobina. Então, o que diminui a afinidade da hemoglobina nos tecidos é exatamente o efeito alostérico que o H+ vai provocar nessa hemoglobina. Aí, o que é que vai acontecer? Essa hemoglobina vai lá para o pulmão. Quando chega lá, essa alta pressão do oxigênio vai ter agora um efeito alostérico nessa hemoglobina, o que vai liberar quem? Esses H+, tá? Vai liberar esses H+. A liberação desses H+ vai ativar o processo inverso. Esse H+ vai se ligar ao íon bicarbonato, vai formar H2CO3, vai fazer a reação inversa, e agora nos pulmões esse CO2 vai ser liberado, tá ok? De uma forma bastante simples, sucinta aqui, mais ou menos como ocorre todo esse processo bioquímico no transporte da hemoglobina. Bom, para finalizar, como eu disse a vocês, agora a gente vai falar um pouco sobre a anemia falciforme. O que vem a ser a anemia falciforme? A anemia falciforme ela é uma anemia causada pela uma modificação na forma da hemácia. A hemácia ela é bicôncava e passa a ter essa forma, uma hemácia nessa forma de foice, tá ok? Então, aqui eu tenho as hemácias normais e aqui eu tenho as hemácias deformadas. Essas hemácias deformadas, elas acabam se acumulando
tá certo? Nos vasos sanguíneos, causando uma série de problemas, e por causa disso elas são retiradas de circulação. E é aí, quando elas são retiradas, que causa o quadro anêmico. Daí o nome anemia falciforme. Mas de onde é que vem a alteração dessa hemácia? Por que ela altera a sua forma é alterada? A explicação disso, pasmem, está exatamente na hemoglobina. Então, o que acontece? A hemoglobina adulta normal, as sequências iniciais estão representadas aqui, tá ok? Na anemia falciforme, o que é que vai acontecer? No sexto aminoácido, eu tenho uma troca de um ácido glutâmico, um aminoácido, tá certo? Ácido glutâmico por valina. A troca desse aminoácido aqui provoca tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Porque a presença dessa valina vai provocar a formação de placas. Essas placas aqui, ó, esses polímeros aqui, esses aglomerados, uma hemoglobina começa a se ligar com a outra e elas vão se ligando. Cada hemoglobina, elas não vão estar mais livres na hemácia. E isso faz com que altere a solubilidade da hemoglobina. Esses polímeros acabam se tornando menos solúvel. E aí, deixa eu alterar aqui a cor novamente. Deixa eu vir aqui, peraí, só um instante. E aí, o que é que vai acontecer? Essas cadeias aí vão formar uma espécie de fibra, de placa, que vai empurrar a hemácia. Na hemácia normal, essas placas não se formam, e aí vai dar essa aparência de foice. Então, olha só, a causa da anemia falciforme está na troca de apenas um aminoácido. No sexto aminoácido, é trocado o ácido glutâmico por valina. A presença dessa valina provoca a aglomeração das hemoglobinas, hemoglobina S, tá? Hemoglobina S. Elas se acumulam, formam placas, e essas placas empurram a membrana plasmática da hemácia, fazendo com que ela assuma uma forma de foice, tá? Então, como essa anemia, digamos assim, ela é diagnosticada, né? Então, para a gente entender um pouco sobre o diagnóstico da anemia falciforme, deixa eu falar um pouco para vocês sobre eletroforese. O que é eletroforese? Eletroforese é nada mais, nada menos do que um processo de análise, tá certo? De separação, de identificação de biomoléculas, que é muito usado para identificação de carboidratos, muito usado para identificação de proteínas e também de DNA. Então, no que consiste a eletroforese? A eletroforese consiste em uma cuba, olha só, aqui está uma cuba. Opa, foi mal, acabei batendo aqui. Aqui uma cuba. E no interior dessa cuba, uma cuba de vidro, tá? Ou de plástico, enfim. Aí o que é que vai acontecer? No interior dessa cuba, eu vou ter uma camada de gel. Esse gel vai ser diferente para cada tipo de biomolécula. O gel de agarose é utilizado para quando a gente quer identificar o tipo de carboidrato ou o DNA. E o gel de poliacrilamida é utilizado para identificação de proteínas. Então, o que é que eu vou querer aqui? Eu vou querer saber se a minha hemoglobina é normal. Então, eu vou usar uma eletroforese para ver se a minha hemoglobina é normal ou se ela é uma hemoglobina falciforme, uma hemoglobina S, tá? Então, eu vou colocar a minha amostra nesses poços aqui. O que é um poço? É um furo no gel, tá? Você pode fazer existe um equipamento que faz esse furo. Você também já pode comprar nessas cubas já todas prontas. Enfim, isso vai variar, como se diz, do dinheiro que você tem para investir nesse processo. E aí, você vai colocar uma solução
banhando toda essa gelatina e você vai aplicar então a sua amostra. Então você aplica a amostra, na realidade você aplica a amostra antes da solução, você aplica a amostra aqui e depois coloca uma solução que vai variar um tampão aqui para estabilizar todo esse processo. Bom, uma vez estando isso, você vai ligar essa cuba, tá certo, até aqui as amostras, a uma voltagem elétrica. Nesse lado aqui você vai ter o eletrodo negativo e nesse lado aqui o eletrodo positivo. E aí, então, o que é que você vai ter? Você vai ter uma corrida. As substâncias, elas terão uma migração, elas vão migrar. Se elas são negativas, por exemplo, se essa é uma substância negativa, ela vai correr em direção ao polo positivo. Se ela for grande também, ela vai ficar mais próximo da origem. Se ela for pequena, ela vai ficar mais longe da origem. Então, isso aqui nada mais é do que um método de separação por carga e tamanho, tá? As substâncias que estiverem aqui nesses poços, se forem mais negativas, elas vão correr com mais facilidade em direção ao eletrodo positivo, e se elas forem pequenas também. Com isso, a gente acaba tendo um padrão, né? Porque a gente liga essa cuba por um determinado tempo, porque senão as substâncias elas vão o quê, hein? Elas vão sair daqui. Então, o que é que vai acontecer? Num determinado tempo X, é ligado essa cuba a essa voltagem elétrica e as substâncias elas terão um comportamento de migração. Esse comportamento a gente pode ver aqui, ó. Então, aqui o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui os poços, as substâncias grandes elas ficam próximas à origem e as substâncias pequenas elas ficam mais longe da origem. E aí eu vou ter um padrão de bandeamento, e esse padrão de bandeamento ela vai me dar o quê? Vai me dizer se essas substâncias são, digamos assim, semelhantes ou não, tá? Assim, é feito a análise. Então, quando nasce o bebezinho, se faz o teste do pezinho, tá? Desse sangue aqui, o que é que vai acontecer? Desse sangue aqui, deixa eu só um instante, eu vou extrair a hemoglobina daqui, vou purificar a hemoglobina aqui, purificar. Uma vez ela purificada, eu vou colocar onde? Eu vou colocar nesse poço aqui. Opa, digamos, nesse poço aqui, tá? Ou nesse poço aqui e assim por diante. Aqui nesse poço eu vou colocar uma hemoglobina que eu já conheço, que é uma hemoglobina normal, tá? Se a minha hemoglobina parar aqui, isso quer dizer que eu não vou ter o que, hein, gente? Que eu não vou ter anemia falciforme. Porém, se a minha hemoglobina parar aqui, o que é que vai acontecer? Isso quer dizer que esse bebê tem anemia falciforme. E aí, então, e se ele parar aqui e aqui? Quer dizer que ele tem um traço falcêmico. Algumas hemoglobinas são normais e outras hemoglobinas são falciformes. Por quê? Porque ele é heterozigoto, tá? Gente, eu vou terminando a videoaula aqui para não ficar muito extensa. Lembre-se, se você não entendeu, volta. Foram muitos assuntos abordados, tá certo? Então, um abraço e até mais.